Olá, pessoal! Vamos dar início ao trabalho sobre os sonhos, como nós prometemos num outro vídeo. Um tema fascinante, muito curioso e extremamente importante. Quem tiver o conhecimento dos sonhos tem uma carta muito forte de conhecimento e de poder sobre todas as coisas que você possa imaginar. E convidando vocês a se inscreverem no nosso canal, acionando o sininho para ser notificado das novidades que vão acontecer. Curtam a nossa página no Facebook, etc. Compartilhem. Tá bom, gente? Então, os sonhos, um tema realmente muito picante. Não é uma coisa simples, é uma coisa complexa, mas o sonho, de um certo modo, ele jamais mente. O sonho que nós dormimos à noite, o mesmo sonho que tu está cochilando durante o dia, que dá aquele cochilo e tu tem umas imagens, nunca são bobagem. Sempre são informações muito verdadeiras. Só que é um tema que a nossa cultura, nossas escolas, nossas faculdades, de um modo geral, deixou de lado. E deixou muito de lado, certo? Então, eu quero iniciar esse nosso trabalho falando do sonho como uma linguagem. Porque o sonho é uma linguagem, certo? Nós temos, por exemplo, a linguagem corporal. Antes nós temos a linguagem verbal, certo? Com todos os nossos elementos que conhecemos da nossa linguística, etc. Nós temos uma linguagem corporal, o nosso movimento, a nossa expressão, a nossa fisionomia, todo o nosso processo de dinâmica, de atividade, de gestos, tudo isso é informação. E esta é uma linguagem fantástica. Por exemplo, o corpo não consegue mentir, porque o corpo fala com os seus movimentos quando nós estamos distraídos. E se você provar controlar de fato os movimentos do corpo enquanto você se relaciona, enquanto você estiver conversando, é muito difícil. Tu controla por um minuto e no minuto seguinte volta ou por aquele mesmo sinal ou por um outro que vai acontecer. Então, o corpo é uma grande linguagem informativa do que está acontecendo dentro da pessoa e do que está acontecendo no seu entorno e daquilo que está acontecendo numa relação estabelecida. Então, é uma linguagem. Os sonhos, igualmente, é uma linguagem. Mas uma linguagem que não escreve com as letras de um alfabeto grego, o alfabeto que nós conhecemos do nosso ABC. O sonho é uma linguagem especial que escreve através de símbolos, através de imagens, através de ambientes, através de cenas, através de situações. É uma linguagem que comunica ao indivíduo através de símbolos, de sinais. Aí nós vamos ver, por exemplo, se eu não entendo inglês, se alguém falar inglês comigo, eu fico perdido. Eu não tenho reação, porque eu não sei o que ele está me informando. Não conheço os símbolos que ele está usando, aquelas palavras, aquela junção de letras eu não conheço. Da mesma forma, se alguém falasse em grego, escrevesse em grego, e eu não entendo o grego, alguém fala em chinês e escreve em chinês e eu não entendo a língua chinesa, acontece que é uma linguagem que eu não sei decodificar, certo? Mas a mensagem dita em inglês ou português ou francês, chinês, a mensagem pode ser exatamente a mesma, mas dita usando certos códigos, eu fico paralisado, eu fico sem ter a informação, sem saber do que se trata. Portanto, falando de linguagem, dos sonhos, se eu não... O sonho é uma linguagem que comunica continuamente a verdade dos fatos, com todas as suas artimanhas que o sonho pode usar, que ao longo desses vídeos
por algum tempo nós vamos explicando muitos particulares, certo? Então, essa linguagem que o sonho usa, eu não conheço o código do símbolo dos sonhos. Por exemplo, o sonho me coloca lá um ambiente externo, com sol ou com chuva. Eu não sei o que significa. Ele me coloca o cachorro, ele me coloca o gato, ele coloca uma casa antiga, ele coloca um carro. Quer dizer, o sonho escreve, fala, comunica através de imagem e de símbolos, mas eu não sei o que esses símbolos significam no mundo do sonho, certo? Então, não existe a possibilidade de um sonho errar, para dar a informação para você. Existe sim a dificuldade de interpretar o sonho, de decodificar o sonho, de eu saber o que ele quer me dizer. Mas o sonho, de um certo modo, ele é infalível. Se você colocar, por exemplo, tem um dia de sol, e o sol está numa posição X, e tem uma árvore grande. Naquela posição do sol, com aquela posição da árvore, a sombra é aquela e nada mais. Mudando o sol, mudando a árvore, muda a sombra. Então o sonho é a mesma coisa. Aquele fato que está acontecendo dentro de mim ou fora, aquele fato em si, daquele modo que ele está organizado, daquele modo que a energia está organizada, naquele instante, ele é aquele particular e não outro. Portanto, o sonho é como se fosse a sombra de um fato que está acontecendo. É como se fosse a sombra da energia que está organizada dentro de mim ou em torno à minha pessoa. Portanto, o sonho não é uma invenção. Não é um livre-arbítrio que pode acontecer qualquer coisa. O sonho é a sombra, é a projeção, é o desenho na minha consciência do modo como a minha energia está se movimentando, no modo como o meu universo está se organizando ou desorganizando. Portanto, o sonho é uma linguagem que informa com o seu código, com os seus símbolos, com a sua escrita, uma realidade nua e crua. Veja que então, se nós soubéssemos, assim como aprendemos o inglês, aprendemos o francês, se nós soubermos, aprendermos a língua dos sonhos, o código dos sonhos, nós saberíamos tudo aquilo que acontece na minha vida. Tudo. Se eu entender a língua do sonho, eu sei o que acontece com a minha vida e sei o que acontece no meu entorno e sei o que acontece nas minhas relações. E sei o que vai acontecer no futuro. Essa é a lógica do sonho. Então, nós estamos falando aqui, nessa série de informações, do mundo dos sonhos como uma linguagem que ela não é opinativa, ela não é uma ideologia, ela é ciência crua, ciência pura. Que quem quiser, pouco a pouco, fazer pequenos experimentos, tirar a prova, vocês vão ver quanto é simples e quanto é verdade isso que nós estamos colocando. Então, se em torno do mundo do sonho nós podemos criar mil e uma fantasia ou opiniões, para os estudiosos dos sonhos, que não são muitos, eu, por exemplo, estudo os sonhos há 40 anos, estudando-os, certo? E posso dizer que ainda sei pouco. Então, para os estudiosos do sonho, de fato, um sonho dá o mapa inteiro de uma pessoa. Felizmente, gente, os outros não sabem entender os sonhos. Bom, teríamos uma alternativa. Eu fico quieto, não conto o sonho, certo? Então, a pessoa não poderia ler-me, porque eu não entreguei o sonho para ela. Agora, quando você entrega o sonho, apresenta um sonho detalhado para um especialista dos sonhos, realmente que saiba, que não são muitos, ele te sabe por inteiro, certo? E repito, ainda bem que são poucas as pessoas que sabem fazer essa leitura, e ainda temos a prerrogativa de eu ficar em silêncio e não entregar o meu sonho. Ao passo que, por exemplo,
com a linguagem do corpo, da fisionomia, das mãos, das pernas, dos tics nervosos, etc, etc, eu não consigo esconder. Porque um leitor especialista da linguagem do corpo, quando eu me manifesto, quando eu interajo com ele, se ele for realmente uma pessoa que aprendeu esses códigos, ele sabe do que está acontecendo. No mundo, por exemplo, da psicoterapia avançada, a psicoterapia autêntica, o canal mais importante a ser usado é a linguagem do corpo, no seu todo. Inclusive entra como a pessoa se veste, como a pessoa se porta na relação, e qual é o tipo físico que ela tem, etc. E no mundo da psicoterapia e da consultoria avançada de negócios, os sonhos hoje, ele entra integralmente como uma carta a ser lida ou uma carta que revela o sonhador, em todos os sentidos. Nessas aulas, nesses vídeos que nós estamos fazendo, gratuitamente, progressivamente, eu quero realmente dar a informação, preparar um básico geral, para que você comece a colocar na tua pauta este universo, esta linguagem, esta comunicação, certo? Agora, para fecharmos o take de hoje. O sonho comunica o que mesmo? Se ele é uma comunicação, se ele é uma linguagem, e é verdadeira, e é infalível, o que o sonho comunica? O nosso velho Freud, que é um dos grandes pilares do mundo dos sonhos, colocou que os sonhos é a via régia do inconsciente. Então, nós temos que ter presente que nós temos de 70% a 80% do nosso mundo real, de vida, de energia, de vitalidade, de potencialidade, que são inconscientes. Inconsciente significa uma grande parcela minha que eu vivo, que me comanda, que me manipula, inclusive, e que eu não percebo, e que eu não tenho consciência. Esse é o inconsciente, 80% do meu real, que pulsa, que faz esquecimento, que cria agressividade, que cria temores, que cria insegurança, que cria prazeres. Ele simplesmente motiva, mas eu não controlo. Eu não tenho a percepção do ponto de partida. Portanto, o sonho é uma linguagem que comunica o que tem dentro do meu inconsciente, o que tem dentro da minha vida. E como que a minha vida se conecta a esse mundo externo? Como que ela se conecta nas relações? Quem é que eu impacto? Então, a linguagem do sonho, prioritariamente é a linguagem que fala do mundo oculto, do mundo real, dito inconsciente, fala à nossa consciência. Veja a importância de ter uma noção sobre os sonhos, porque tem muitos conteúdos internos que eu não conheço, não lembro, não sinto, não vivo, mas que eles fazem os seus movimentos. E se eu tiver uma informação, uma introdução, ainda que leve, desta linguagem dos sonhos, eu posso começar a saber muito mais do que acontece no meu interno, do que acontece no meu mundo real. Então, o sonho, na verdade, é uma linguagem que comunica o mundo meu, real, concreto, mas inconsciente. E numa segunda instância, junto com isso, o que o sonho comunica? O sonho comunica tudo o que está acontecendo ao meu redor, que me diz respeito, que existe uma interação dinâmica, certo? Que me impacta minuto a minuto, e todos os pontos específicos, contundentes, que acontecem nesse meu mundo relacional, o sonho pode indicá-los. E mais do que isso, o sonho não informa somente o presente que está acontecendo. Em base ao que está acontecendo no presente e um histórico do passado, ele te projeta o futuro. Então eu posso saber o futuro tranquilamente através dos sonhos. O futuro de amanhã, o futuro de daqui a um mês, o futuro de daqui a vários anos. Os sonhos dão
essa informação. Portanto, o sonho como linguagem. O sonho é uma linguagem que escreve com letras próprias, que são imagem, que são símbolos, que são ambiente, que são situações. É uma linguagem que comunica com uma certa escrita de sinais e que eu posso realmente começar a aprendê-los, certo? E ele faz essa comunicação que ela é importantíssima sobre a minha vida, sobre a parte que eu não conheço, certo? Nesse momento ficamos por aqui e aguarde o próximo vídeo, que vai ser sempre numa linha informativa, questionadora de extrema importância. Grande abraço, gente!